Faz o seguinte, descubra um jeito de viver o seu trabalho, a sua riqueza, a partir dos valores cristãos. Não é nenhum pecado ser rico. Não é pecado ser rico. Pecado é ser sovino, né? Não querer dividir o que se tem. Pecado é não querer dividir aquilo que se é. Então, se você tem influências sociais, faça de tudo para realizar um trabalho bonito na sociedade que você vive. Não seja aquela madame fútil, por exemplo, né? A gente encontra tanta madame fútil que a única preocupação que ela tem é o último pó que saiu para aquilo, o último creme para esticar a ruga, né? Ou o cabeleireiro, a última tinta. Não, porque essa futilidade, ela não permite que você viva o que há de mais bonito no seu coração. Deus entra na nossa vida para purificar os nossos excessos. Então você tem todo o direito de ser uma madame, uma mulher bonita, bem arrumada, que você tem condições para isso, mas ao mesmo tempo você tem sensibilidade para viver com simplicidade, para dividir o que você é e o que você tem com as pessoas que você conhece. Aliás, eu acho que uma pessoa só é fina à medida em que ela é educada também, né? À medida em que ela sabe acolher as pessoas que estão próximas, em que ela não está em cima do salto olhando todo mundo de longe e achando que ela é melhor que todo mundo. Não. Eu fico vendo isso no trabalho que a gente realiza, né? Quanto mais influente a gente vai ficando sobre uma sociedade, maior é a responsabilidade que a gente tem de agir socialmente, gente. Quanto mais reconhecimento tem o nosso trabalho, maior é a nossa responsabilidade de unir o nosso nome, o nosso dinheiro, aquilo que rende do nosso trabalho, com as necessidades que estão aí do nosso lado. As instituições de caridade, aquelas realidades que precisam materialmente e espiritualmente de nós. Tão bonito a gente unir, né, as nossas forças para a gente poder fazer bem àqueles que precisam de nós. Isso é apressar o reino, isso é viver a graça da igreja. E isso é você purificar. Não tem que se sentir culpado por você ter mais condições. Não, pelo amor de Deus. Quem dera todo mundo tivesse as mesmas oportunidades que você. Agora, não permita que a lógica do capitalismo venha lhe retirar a sua capacidade de ser boa, a sua capacidade de ser sensível, porque o grande problema do capitalismo é que, em nome da produção e da venda, se passa por cima de todo mundo. Desvaloriza-se a pessoa para valorizar o dinheiro. Pobre não tem valor dentro do contexto capitalista, porque ele é apenas um instrumental para chegar lá. Quantas pessoas escravizadas nos seus mecanismos de trabalho, justamente porque tem patrões que não pensam no bem do outro. Só quer usar o outro como um mecanismo para alcançar dinheiro, poder. É contra isso que nós precisamos trabalhar. Mas não significa que agora nós vamos ter que fazer o mundo ficar pobre. Não, não é isso não. A pobreza que a vida religiosa propõe, que a vida sacerdotal propõe, é muito mais do que pobreza material. É a capacidade de acolher aquele que chega. E, por exemplo, quantas congregações são riquíssimas? O grande pecado que essas congregações podem realizar é justamente no momento em que elas se fecham na riqueza que têm e não fazem nada pelos pobres. Não é verdade? Quando você percebe que o dinheiro é administrado para ficar rendendo isso, aquilo, papapá, mas não existe nenhum comprometimento social com a sociedade. Isso nós não podemos admitir. E é aqui que a gente tem que entrar. Não tem que fazer a crítica das congregações, da igreja, não. Tem que fazer a crítica a partir de mim. Eu sou padre Fábio, eu tenho um trabalho, eu luto no meu dia a dia, eu trabalho para sobreviver, sou eu que pago as minhas contas, eu sobrevivo daquilo que eu faço. Mas e agora? Como é que eu administro o que rende do trabalho que eu realizo? Eu estou sendo capitalista? Ou eu estou tendo uma sensibilidade social com aquilo que rende o trabalho que é meu? Aí você se faz essa pergunta também. Você não precisa ser padre para se perguntar isso. Andressa, e é essa pergunta que todos nós temos que fazer para a gente poder dormir em paz com a nossa consciência. Hoje o mundo está marcado pela necessidade, tanto material quanto espiritual. Eu esbarro nas duas e tenho pedido cada vez mais a Deus a graça de não ficar insensível a nenhuma delas. O que a gente puder fazer, nós temos que fazer. Eu, por exemplo, nasci numa família pobre. Meus irmãos são pobres até hoje. Ajudar os meus irmãos, para mim, é uma responsabilidade social. Estou errado? Não estou. Não adianta nada eu ficar fazendo as minhas caridades lá para a instituição tal, se de repente eu não estou sensível à necessidade dos meus irmãos.
Isto é uma responsabilidade que se impõe ao meu coração sempre. Quando eu precisei assumir uma nova postura de vida, justamente por causa disso, precisava cuidar da minha mãe. É uma responsabilidade social que eu tenho. Mas isso não me fecha no meu mundo com as minhas necessidades, não. E à medida do possível, à medida que eu tiver condições, eu quero ajudar os meus irmãos. Eu quero dar a eles possibilidades de melhoria na vida. Eu amo. São pessoas que são importantes para mim. Será que você vive aquilo que Deus lhe dá somente para você? Ou você está tendo sensibilidade para perceber as pessoas que estão do nosso lado? Aí eu falo para você também. Para você que nos assiste agora e que de repente é verdade, eu nunca parei para pensar nisso. Não é problema você ter o fruto do seu trabalho. Se o seu trabalho lhe rendeu muito, se a sua profissão lhe deu muito dinheiro, não é nenhum problema. O problema é o que você faz com o que a sua profissão lhe deu, com o que o seu cargo lhe deu. É tão triste, minha gente, quando você percebe que uma pessoa, ela assume um posto de poder e ela vai tratando as pessoas mal por causa disso. Tem o olhar sensível para perceber o outro. Essa é a maior beleza que eu vejo numa pessoa. Quando ela tem dinheiro, ela é bem-sucedida, ela é uma pessoa famosa, ela é uma pessoa que alcançou muita coisa na vida, mas ela não perdeu a sensibilidade de olhar as pessoas simples nos olhos e tratá-las bem. Mesmo porque não há riqueza maior e mais bonita nessa vida do que você ter um ser humano sensível às necessidades do seu tempo. Padre, sabe quando a gente sente um peso dentro de nós, com medo de que tudo possa dar errado? Pois é, estou me sentindo assim. Sabe quando uma pessoa se sente perdida no meio de uma confusão? Pois é, esta sou eu. É assim que eu me sinto. É uma tristeza sem sentido. Sei que tenho um potencial para ser feliz, para buscar muito mais. Até incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo. Incentivo-as a não terem o medo. Mas eu estou experimentando em mim muito deste medo. Sinto-me prisioneira e isso tem me incomodado. Isso tem me dado uma angústia muito grande. De alguma maneira, todos nós nos incluímos, né? Porque quem não tem que viver esse desafio diário? Viver é um desafio diário. É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem, claro, ele pode até estar te nutrindo ainda agora, mas você precisa renovar o alimento. O sentido para a vida é assim também. Eu quebrar as regras dos defeitos, para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício. Porque é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz, a gente fica mais realizado. E esse é o primeiro benefício da conversão. Porque quando a gente abre mão desses excessos, a gente fica até mais bonito. Porque você começa a dar espaço para crescer em você aquilo que os excessos não permitem. Muitas virtudes não crescem em nós, é porque os defeitos sufocam. O defeito, ele tem um poder ordinário, absurdo, de sufocar diariamente. É igual aquele que é viciado. Enquanto ele não olha no espelho e diz, esse vício me mata, ele não começa a se libertar. Não adianta eu dizer, não adianta o outro dizer. É preciso que o viciado se reconheça como assassino de si mesmo. Somente a partir do momento em que ele se reconhece assassino de si mesmo, é que ele para de se matar. E aquele vício, que é um veneno ordinário, porque é de todo dia, ele deixa de entrar pelas veias, ele deixa de entrar pela boca, ele deixa de poluir a cabeça, e aquela pessoa de repente começa percebendo coisas bonitas de si mesma, que até então ela não percebia, porque o vício não permitia. Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos, e nós não nos acusamos mais disso. Você sabe que um grande prejuízo humano, que eu tenho identificado,
é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim. Elas se adaptam ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. Às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo. Vai ficando abatido, é isso. Esse não é um problema só seu não, minha filha. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Isso é conversão. Quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. É esse que faz com que eu esteja na promoção do outro, no amor, na tolerância. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. Às vezes nós vamos alimentando um temperamento difícil, pesado. E a gente diz que está convertido. Ou que está em processo de conversão. Tá bom, mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? Que conversão é essa que não me arranca da arrogância? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso. Porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém. Eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles. Sabe? Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. E eu tenho a oportunidade de escolher ser uma resposta positiva ou ser uma resposta negativa. Eu posso ser uma resposta evangélica, aqui, baseada nessa palavra, ou eu posso ser uma resposta profana, que não tem nenhum compromisso com a sacralidade da vida, das pessoas. Eu posso ser uma resposta cristã, que vai favorecer bons relacionamentos de amizade, relacionamentos fecundos, amorosos. Você pode ser uma resposta positiva como marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Você poderá ser na vida do seu esposo, dos seus filhos, dos seus irmãos. Você levantou da cama, você começa a ser uma resposta para o mundo. Isso é interessante. Quando eu percebo que um sacrifício, um gesto de renúncia, vai me ajudar a quebrar o poder das regras dos defeitos. Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Em nome do amor a gente sequestra o outro, né? Coloca dentro do cercado, faz cativeiro, é assim mesmo. E a gente precisa quebrar esse poder do mal que tantas vezes nós socializamos, nós levamos até a vida do outro com os nossos comportamentos. A gente falava aqui anteriormente de que nós precisamos organizar o luto, de que nós temos que
fazer alguma coisa por nós, no momento em que a gente percebe que nós estamos mergulhados no momento de tristeza, de angústia, de ansiedade. E a gente tem aqui algumas pessoas que nos escrevem justamente para falar disso. A Margarete de Manhuaçu, Minas Gerais, ela diz que, apesar de ser evangélica, ela acompanha o programa Direção Espiritual e que o nosso programa a ajudou muito no momento em que ela precisava se recuperar da perda de uma filha. E que ela agradece muito também a Canção Nova por ter lhe amparado nesse momento. Eu acho muito interessante, gente, nós que viajamos pelo Brasil afora, quantas vezes nós encontramos pessoas justamente nos dando este testemunho? Pais que perderam filhos, que viveram este momento tão doloroso e que encontraram aqui na Canção Nova um amparo. A gente sabe que nós não temos uma resposta mágica para as dores, para os problemas que a gente enfrenta. Mas a gente acredita no poder que a palavra de Deus, pregada de maneira coerente, honesta, pode provocar dentro de nós. Então a gente fica muito feliz, Margarete. Não só pelo fato de você ter sido beneficiada pela Canção Nova, mas também por você, sendo evangélica, ter a coragem de nos dizer isso. Que o nosso veículo de comunicação fez bem ao seu coração. A gente se sente muito honrado toda vez que nós encontramos uma pessoa que teve a sua vida modificada para melhor por causa do trabalho que a gente realiza. A Maria Virgínia Pereira de Mozo, lá de São Paulo, capital, ela também deu um testemunho de superação em relação à morte da mãe. Ela disse que através do programa nós a ajudamos muito. Ela disse que achava que após a morte da mãe viveria uma depressão e não foi isso que aconteceu. O programa Direção Espiritual, a Canção Nova, ajudou muito nesse processo de superação. Que bom, Maria Virgínia. A gente fica muito feliz que nós tenhamos sido um instrumento de Deus na sua vida. Deus nos ajuda através de pessoas. Eu sempre gosto de frisar isso. A providência divina se manifesta na nossa vida através de realidades humanas. Por quê? Porque Deus não pode estar no mundo dispensando aqueles que são humanos e que estão conscientes do poder que nós trazemos dentro de nós. Essa é a força do cristianismo. Deus age quando e como quer, mas Ele prefere agir através de nós. Muitos milagres deixam de acontecer no mundo porque nós cruzamos os nossos braços, nós deixamos de fazer a nossa parte. Sim, Maria Virgínia, no momento em que nós perdemos alguém, nós precisamos de mais de amigos ao nosso lado. Nós precisamos de braços que nos sustentem. Nós precisamos de olhares que nos olhem, que nos encorajem. Nós precisamos de pessoas que nos digam a palavra certa. E é assim que nós acreditamos. Todos nós aqui da Canção Nova carregamos diariamente no nosso coração essa responsabilidade. E com muita alegria, viu? Não é uma responsabilidade que nos entristece, nem tampouco nos amedronta. Ela nos encoraja e nos responsabiliza diariamente para que a gente não saia do caminho. É muito bom quando a gente fica sabendo que nós participamos do processo de superação de uma pessoa. A Suzana Souza é muito grata a nós, porque ela diz que através do programa Direção Espiritual, ela sentiu o seu coração ser confortado no momento de luto. E ela se tornou seguidora a partir disso. A Silvana Aparecida, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. O nosso abraço ao povo de Santa Maria, de maneira muito especial aos pais daqueles jovens e adolescentes que perderam a sua vida dentro daquele acidente terrível, daquele incêndio naquela boate, onde tantos jovens perderam a sua vida. A gente sabe que é muito doloroso viver um processo como este. A gente dar passo na direção de um futuro, sabendo que nós sepultamos um filho. É uma dor que não tem nome. E a gente acredita que em Santa Maria
esse processo tenha sido extremamente doloroso e tem sido muito doloroso para muitos pais. Nós queremos demonstrar, mais uma vez, porque às vezes, porque já passou o tempo para nós. Tantas notícias já vieram tomar conta dos nossos noticiários. A gente ficou sabendo a gente viu muitas vezes a repetição da notícia, do incêndio naquela Boate Kiss, das pessoas que foram mortas. Passou. Tantas outras tragédias aconteceram, tantas outras notícias ganharam o centro dos nossos meios de comunicação. Minha gente, mas para nós isso aconteceu. Para aqueles pais que precisam lidar diariamente com essa triste realidade de não terem mais os seus filhos dentro de casa, essa notícia não passou ainda. Então nós nos unimos a todos estes pais, todos os irmãos, os amigos que perderam os seus entes queridos nesse trágico acontecimento. A Maria da Graça Ferreira, de São Paulo, de Taubaté, da minha terra, minha querida Taubaté, ela diz assim: Padre, a partir daquilo que o senhor falou no programa de Direção Espiritual, sobre deletar tudo aquilo que não nos beneficia, e que isso só traz indiferença, frieza e afastamento, eu comecei a ser uma pessoa melhor. Comecei a ser mais feliz, frequentar a academia, a igreja, visitar os doentes, ajudar na minha igreja, procurando seguir os passos de Jesus, que são os caminhos de fé, verdade e vida. Obrigado, Padre, por ter sido uma luz na minha vida. Todas as quartas espero uma palavra de fé, de amor, de vida, de alegria, que é o que o Senhor tem trazido para todos nós. Seja sempre esse sacerdote do povo. Muito obrigado, Maria da Graça. É nossa, como dizia aqui anteriormente, é nossa satisfação saber que a gente participou de maneira eficaz, que Deus pôde contar com a gente para agir na vida de seu povo. Essa é a verdadeira encarnação do cristianismo em nós. Se em Maria o Verbo se encarna, e o Verbo é Jesus, e que com o seu título, por ser Ele o nosso Salvador, nós o chamamos de Jesus Cristo, que é o Salvador da nossa vida, e que após a sua morte e ressurreição, Ele continua no mundo, colocando-nos nessa oportunidade muito feliz de sermos os legítimos representantes de sua presença. O cristão que leva a sério o seu cristianismo encarna a oportunidade de ser Jesus de novo, de oferecer ao outro, cada vez mais, a partir da consciência que nós vamos tendo, de oferecer ao outro uma consciência cristã, um jeito cristão, uma palavra cristã, porque é isso que o mundo precisa. Ele precisa de conhecer Jesus através das nossas atitudes. Nós que nos dizemos cristãos, nós precisamos ter a consciência de que o ateísmo é gerado quando nós negligenciamos a oportunidade de oferecer ao mundo o Cristo que nos habita. É muito interessante como, quando nós ousamos falar com sinceridade de uma realidade humana, eu não estou falando daquilo que eu não vivo. Eu preciso combater minha preguiça diariamente. Eu preciso combater todos os obstáculos que me impedem de viver a minha vontade, de chegar ao coração da minha vontade. Porque a minha vontade é que vai ter o poder de fortalecer o meu combate nas minhas metas. Então, essa sensação de que você tem, de que eu estou falando a partir da sua vida, que maravilha isso. Porque essa é a minha vida também. Cristo é diferente para você? Não é? Eu fico pensando, eu vejo, já te falei isso uma vez, né? Vejo você tocando tão bonito. Aliás, o Cristo é um dos melhores pianistas que eu já encontrei na minha vida. Não é só pianista, é arranjador. É um homem muito qualificado do ponto de vista musical, além do humano. Mas quando você estuda desde que idade? Desde os 7 anos. Às vezes a gente vê o menino tocando assim hoje, pensa que foi da noite para o dia, não é não. Não é? É uma luta diária. E certamente você também precisou lidar com a sua preguiça. Regride. Se você deixar hoje de investir
Se você achar que você já está pronto para a música, você começa a declinar, não é verdade? A oportunidade que a gente tem, Jaqueline, de identificar dentro de nós o que está sendo precário, isso também já é uma experiência sagrada. Porque às vezes a gente acha que o sagrado só está associado àquilo que a gente tem de bom. Não. Toda vez que nós temos coragem de mexer no lixo da nossa existência, isso também pode ser uma experiência sagrada. Porque é ali que você vai fazer a reciclagem. Tá certo, esse lixo aqui, esse entulho, esse resto, esse insucesso que foi fruto de um tempo mal vivido, no que isso hoje pode me ajudar? E aí nós vamos aos poucos fazendo o fortalecimento dessa vontade, a gente vai tendo coragem de dar essa sacudida, como você usou, de maneira tão descontraída o termo, né? O Padre Fábio está dando um sacode na minha vida, porque eu estou sacudindo a minha vida aqui também. Inclusive que gostaria até de dizer que no último acampamento eu não tive oportunidade de estar, eu não pude vir, eu passei mal, muito mal mesmo, da madrugada de sábado para domingo, tive muita ânsia de vômito, sensação de estar asfixiado, e aí eu precisei ir para o hospital, fiquei um tempo internado lá, fiz os meus exames, graças a Deus não descobriu nada, mas tudo indica que eu esteja desenvolvendo uma síndrome do pânico, muito comum nos dias de hoje. Talvez por causa do meu excesso de trabalho, estou cansado mesmo, mas é porque eu sou um pouco dramático também e faço uma experiência. O humor também nunca me abandona, eu gosto de brincar com os meus cansaços e sei que quem me acompanha também faz o mesmo. É que na verdade eu tenho me sentido muito exaurido mesmo nos últimos tempos. Aquilo que antes não me custava fazer, está custando muito. Tudo é muito cansativo na vida. Mas eu preciso diariamente recrutar a minha vontade para que este cansaço não prevaleça sobre o meu trabalho. Eu acho que está chegando um momento na minha vida de rever muitas coisas, de dar uma pausa em algumas coisas. Estou aberto a Deus para que Ele me diga o que eu realmente preciso fazer. Porque chega um momento em que a gente descobre que o que a gente faz não pode ser mais importante do que o que a gente é. E aí nós começamos a perder a qualidade da vida. Quando nós fazemos demais e podemos ser de menos. Quando a gente tem uma agenda que não nos permite muitas vezes um descanso, quando não nos permite o estar em casa, que é absolutamente repositor para toda e qualquer pessoa. Mas no nosso dia a dia, nós vamos precisando enfrentar todas as realidades que podem se opor ao nosso crescimento pessoal. Como digo para vocês, se estou vivendo agora, enfrentando um momento difícil na minha vida, eu preciso ter coragem de permitir que o momento difícil, como eu dei o exemplo anterior, né, o entulho da minha escolha, possa agora provocar uma mudança em mim. É assim que funciona. Não posso permitir que a minha vida continue sendo levada, sendo vivida, sem que ela passe pelo crivo do discernimento. Eu sei que às vezes nós temos muita dificuldade de ouvir o que nos incomoda. Eu sei que às vezes a própria pressa da vida que a gente leva, o excesso de comunicação, o excesso de coisas que a gente... É impressionante como nós temos muitas coisas ao mesmo tempo para fazer, muitas respostas ao mesmo tempo para dar. E isso vai nos cansando, isso vai minando a nossa disposição. E aí, porque nós estamos sem disposição, a preguiça nos puxa. E a gente deixa de fortalecer a nossa vontade. E quando nós enfraquecemos a nossa vontade, quando nós não fortalecemos essa vontade, você a enfraquece. Que ela não fica estacionada. É igual o Cristo disse. O que toca, precisa tocar todos os dias, porque senão ele regride. Ele não fica estacionado no que ele sabe. Ele desaprende com o tempo. A vontade é a mesma coisa. Ela nunca fica estacionada, ela vai regredir. Se eu deixo de investir nela, ela regride. Por isso que eu preciso fazer diariamente o exercício, como dizia Santo Agostinho, de fortalecer em mim a minha vontade. É igual quando você precisa viver
a superação de um relacionamento que te faz mal. Você terá a tentação de voltar àquela pessoa, mesmo sabendo que ela faz mal, porque você está movida por uma dependência afetiva. Se você não fortalece a sua vontade, você jamais poderá viver a libertação daquele relacionamento danoso. É o que a gente fala aqui no livro Quem Me Roubou de Mim, quando a gente faz uma diferenciação entre o desejo e a vontade. Muitas pessoas são movidas pelos seus desejos, que são aquelas realidades superficiais em nós. Agora, quando a pessoa é movida pela vontade, ela vai ser capaz de identificar o que de fato ela está precisando. Então, vamos aí lutando diariamente para que essa vontade encontre um lugar para crescer. Isso é fruto da vida espiritual em nós, né? E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas, que são naturalmente precárias, porque eu sou humano, por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa, encrenqueira. Então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscar. São Paulo diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém busque o seu próprio interesse, mas o do outro. Podeis comer de tudo o que se vende no mercado, sem levantar nenhum problema de consciência. Pois ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela contém. Se um não cristão vos convida para uma refeição e quereis ir, comei de tudo o que vos for servido, sem levantar nenhum problema de consciência. Mas se algum de vós disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência, a consciência dele não a vós. Pois para que deixar a minha liberdade ser condenada por uma consciência alheia? Se eu participo de uma refeição dando graças, por que seria eu censurado por aquilo pelo qual dou graças? Em suma, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não sejais motivo de tropeço para ninguém, judeus, gregos ou igreja de Deus, como também eu me esforço por agradar em tudo a todos, buscando não o que é vantajoso para mim, mas o que é vantajoso para o maior número de pessoas, a fim de que sejam salvas. Olha que interessante. A preocupação de Paulo, inclusive dando exemplo para a comunidade, que certamente tinha conflitos lá, do que se deve comer, do que não se deve comer, né? Eles ainda estavam organizando o cristianismo dentro deles, então naturalmente ainda estavam muito presos às leis judaicas. Então imagina que conflito para um judeu recentemente convertido ao cristianismo, experimentar a liberdade cristã, estando tão amarrado tradicionalmente, religiosamente falando, né, às culturas de seus antepassados, que proibiam tanto, colocava a ordem na mesa, né? Então São Paulo está falando para uma comunidade que está aprendendo a ser livre. Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione
dentro da comunidade, numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair de seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. Quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Eu não faço o que essa senhorinha conseguiu fazer no coração da família dela, tornar-se um referencial de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão. É essa. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está na conquista diária de si mesmo vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário, se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém. E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Eu sei que você vive os mesmos desafios que eu, que nós somos iguais. Podemos até estar em estágios diferentes, mas em algum momento da vida nós já fomos iguais. Tivemos os mesmos medos, nos alegramos pelas mesmas causas e enfrentamos os mesmíssimos desafios. E um deles é este: nós conseguirmos extrair de nós, conseguir arrancar lá do fundo dessa humanidade tão machucada a coragem para que o Evangelho se torne uma realidade muito viva em nós. E aí o nosso discurso é apenas uma consequência da nossa vida. O que a gente vai evangelizar é vivendo. O vizinho vai saber que nós somos uma família cristã pela nossa capacidade de ser uma vizinhança saudável, amiga, fraterna, solidária, capaz de respeitar as regras sociais. Eu canso de dizer isso. Quando eu ponho fogo no meu quintal, além de prejudicar o meio ambiente, eu estou prejudicando a saúde de quem mora do meu lado. Quando eu ponho um som alto na minha casa, eu estou desconsiderando que de repente possa ter alguém precisando descansar do lado, que não gosta da mesma música que eu. Quando eu não sou capaz de viver socialmente as regras que tornam a vida suportável, eu estou abrindo mão do meu cristianismo. O cristianismo, minha gente, nos coloca educação, nos coloca gentileza. Então antes de fazer um discurso, eu estou vivendo. E é vivendo que as pessoas vão me identificar como cristão. Se o nosso cristianismo necessitar do nosso discurso o tempo todo para que a nossa identidade cristã seja dita ao mundo, alguma coisa está errada. Esse poder transformador que é o cristianismo em nós, que nos ilumina para ser um sinal de vida na vida do outro, esse cristianismo é vivo.
Ele é existencial. E é por isso que aqui também você vai encontrar, né? Uma das cartas. Os cristãos serão reconhecidos pelo amor. Pelo amor. Vede como se amam. As comunidades cristãs serão identificadas pela generosidade, pela solidariedade que ali prevalece. Não são as nossas fachadas, com as nossas cruzes, com as nossas inscrições religiosas, com os nossos brasões das nossas dioceses, das nossas igrejas, que vão dizer aos outros que nós somos cristãos. São as nossas atitudes. É a maneira como nós nos tratamos. É isso que dá testemunho de nós. Aqui na Canção Nova, nas pequenas comunidades, nas muitas pequenas comunidades que constituem a Canção Nova. Se esse amor, se essa solidariedade não é praticada lá nas casas, lá no silêncio, onde ninguém tem uma câmera dessa ligada, se eles não sentem que este evangelho é uma regra de vida para eles de verdade, eles estão perdendo tempo. E vão ficar infelizes tão logo percebam que estão perdendo a vida num projeto que não está marcado pela coerência. E não é do outro que a gente exige isso não, viu? É da gente. Se eu perceber que a minha vida como padre não está favorecendo o meu cristianismo, eu preciso ter coragem de assumir isso para mim. Vou buscar outro caminho. Não deixo de ser cristão, não. Quantas vezes eu já me coloquei esse desafio? O meu cristianismo não é porque eu sou padre, não. É antes. Eu volto lá ao meu batismo. Se eu descobrir a minha vocação como padre, a minha vocação como padre, o meu trabalho como padre, não pode, de maneira alguma, ofuscar a minha vocação que está lá no meu batismo. Eu sou cristão. Depois, tudo que eu vou fazendo como cristão é só para ajudar a florescer o cristianismo que já está em mim, semente. Sim, dependendo da vida de padre que eu levo, eu posso burocratizar a minha fé e perder as graças do meu batismo. Não que elas vão embora, eu deixo de usufruir. Eu viro um executivo da fé, trabalho, ofereço aos outros aquilo que eu não tenho mais há muitos anos. Às vezes eu fico impressionado de ver como falta sentido para a vida. E o que é o sentido da vida, minha gente? É aquilo que dá amarra, né? Que dá liga. É aquilo que faz a gente todos os dias ter vontade de levantar, de viver, porque um sentido está costurando a gente por dentro. E o sentido da vida, na vida do cristão, é um sentido diretamente ligado a Jesus. Eu aprendo com Ele o tempo todo. Eu vivo com Ele a minha experiência de ser quem eu sou, de me equilibrar, né? Para eu não ser tão desarmonioso onde eu vou. A violência nasce justamente no momento em que as desarmonias humanas prevalecem. Às vezes a gente se desequilibra por muito pouco. Já observou isso? Às vezes você se desequilibra por muito pouco. Uma dificuldade que você enfrenta e parece que tudo perdeu o sentido, parece que nada mais vai para frente. Isso é um perigo muito grande. Despreparo. Às vezes o bom preparo vai dar condições para que essas pessoas venham diminuir a violência do mundo. E aí eu falo de todo tipo de violência. Que é essa violência física, de alguém que vai e agride o outro que retira a vida, mas também essas violências veladas, que são as violências comportamentais,
quando você começa a objetificar uma pessoa, quando você não tem o mínimo respeito por ela, quando você explora o trabalho do outro, quando você mente para o outro, quando você o engana, quando você trai, quando você é infiel, tudo isso é violência. E ouso dizer que a violência do corpo, essa dói na hora que acontece. Agora, a violência da alma, essa às vezes dura a vida inteira. Porque existem pessoas que são violentadas todos os dias, do ponto de vista afetivo, com as palavras, não é? Como uma palavra pode agredir a gente, meu Deus? Como uma palavra pode nos ferir? Fere tanto que às vezes aquilo vira uma infecção afetiva, né? Aquilo vai virando um turbilhão dentro de você, que vai desencadeando outras infelicitações, outras insatisfações, e as desarmonias vão se estabelecendo dentro de nós. Então eu acredito que o grande esforço nosso para diminuir essa violência e dar a Deus esse lugar que sempre foi dele e deve ser, é justamente a gente tomar consciência de que o primeiro lugar de onde Deus é retirado é o meu coração e é o seu. Então, se ele é o lugar, se o meu coração é o primeiro lugar de onde Deus é expulso, ele precisa ser também o lugar onde Deus é recolocado. Então, ao assumir com Deus este compromisso de ser um cristão, eu coloco Deus no comando dos meus afetos e eu faço de tudo para que as minhas atitudes sejam equilibradas. Que é muito ruim quando a gente é desequilibrado, a gente acaba afastando as pessoas de nós, a gente acaba gerando solidão para nós mesmos, e no nosso desequilíbrio a gente estabelece, né, um processo que vai nos infelicitando muito. Eu acho que vale a pena a gente todos os dias ter esse cuidado. Hoje eu quero reharmonizar o que dentro de mim está precisando, aquilo que está desordenado, para que eu volte a ter o direito de me alegrar. Tem visto como a gente tem sido intolerante, né? Bem, primeiramente, o passado é uma realidade, é este tempo que já não há, né? Porque você não tem como voltar nele, você não tem como mais resgatá-lo, mas que de alguma maneira está vivo dentro de nós. Primeiramente, não existe fórmula mágica para esquecer o passado. Passado a gente vai acomodando ele dentro de nós à medida que a gente o compreende. Por que a gente não consegue esquecer? Por que tem coisas que a gente esquece e por que tem coisas que a gente não esquece? A gente não esquece aquilo que foi traumático. Ou traumatizou porque foi bom demais, ou traumatizou porque foi ruim demais. O indiferente, o meio termo, a gente não lembra. De vez em quando, se alguém fala, é verdade, a gente viveu isso, a gente foi lá, a gente viu, a gente encontrou. São as marcas. Existem fatos que nos marcam e existem fatos que não nos marcam. Aquilo que foi marca, ou porque foi bom demais, ou porque foi muito ruim, podem atrapalhar a nossa experiência de hoje. Por exemplo, se você viveu um emprego maravilhoso no passado, você era muito bem remunerado, você galgou vários postos, você foi promovido, teve uma experiência super positiva do passado em relação àquele emprego. De repente você perdeu o emprego. Você ficar preso ao tempo bom que foi, te atrapalha do mesmo jeito que ficar preso ao tempo ruim. Não é a mesma coisa que aquele que viveu uma experiência extremamente negativa do passado. Trabalhei num lugar muito sofrido, fui muito desvalorizado, fui muito maltratado, não tive reconhecimento. São duas marcas que vão ficar para a vida. Aí esse que trabalhava num lugar muito ruim conseguiu um emprego ótimo. Mas toda vez que ele está lá, naquela experiência positiva, ele corre o risco de ficar remoendo o que não foi bom lá naquele tempo. Tá vendo? Um foi marcado de forma positiva e o outro foi marcado de forma negativa. Os dois sofrem os males do passado, um porque foi muito bom e outro porque foi muito ruim. Porque quando eles se prendem àquilo que já foi, que já aconteceu, que foi bom, ele esquece de descobrir o que pode ser bom hoje. Ele esquece de se empenhar naquilo que não é tão bom, mas que pode ser bom hoje. E aquele que se prende ao que foi ruim,
corre o risco de não saber saborear o que está sendo bom hoje. Você reconciliar-se com o passado é você permitir que a vida seja mais intensa hoje. Porque onde é que você coloca a força da sua vida? No que já foi ou no que está sendo? Se você coloca a sua atenção em tudo aquilo que foi bom demais no passado, você corre o risco de virar um museu. Você só lembra o que já fez. Ah, eu já fui isso, eu já fiz aquilo, já, né? Você não está sendo mais. Por quê? Você está conjugando a sua vida no passado. Passado que não passa, amargura. Ou porque você queria viver aquilo de novo e não pode, fica amargurado. O tempo foi tão bom, foi tão especial estar lá, mas já acabou. Foi bom, foi especial, mas já acabou. Foi ruim demais, eu não aguentava aquilo, mas já acabou. Tudo já acabou. O que foi bom e o que foi ruim já acabou. Como é que você vai cessar o poder deste passado? Abrindo os olhos para aquilo que está sendo o presente. E viver bem o presente também consiste em abrir algumas portinhas já para esse futuro, porque você vivendo bem o presente, você está preparando bem o seu futuro. Portanto, minha gente, muitas vezes a infelicidade, ela ocorre na nossa vida porque nós nos prendemos às experiências que já não são nossas, que já não podem ser modificadas. E tudo aquilo que não pode ser modificado, torna-se uma amargura dentro de nós. Então, se você está muito acostumado a ficar remoendo o que já foi, a ficar lembrando demais, nossa, aquilo era bom demais, aquilo era isso, aquilo era... Cuidado, porque você corre o risco de não estar na atenção daquilo que hoje está acontecendo ao seu redor. Sem ter em cada parte, em cada fragmento da vida que hoje está ao teu redor. Breve, leve, certo, se despede este instante, para nunca mais pousar em tuas mãos. Pronto. Nunca mais vai pousar em tuas mãos este momento agora. Ou você vive bem esta hora, este instante, ou daqui a pouco você vai ficar amargurando, porque não viveu direito. Bem, primeiramente, o passado é uma realidade, é este tempo que já não há, né? Que você não tem como voltar nele, você não tem como mais resgatá-lo, mas que de alguma maneira está vivo dentro de nós. Primeiramente, não existe fórmula mágica para esquecer o passado. Passado a gente vai acomodando ele dentro de nós à medida que a gente o compreende. Por que a gente não consegue esquecer? Por que tem coisas que a gente esquece e por que tem coisas que a gente não esquece? A gente não esquece aquilo que foi traumático. Ou traumatizou porque foi bom demais, ou traumatizou porque foi ruim demais. O indiferente, o meio termo, a gente não lembra. De vez em quando, se alguém fala, é verdade, a gente viveu isso, a gente foi lá, a gente viu, a gente encontrou. São as marcas. Existem fatos que nos marcam e existem fatos que não nos marcam. Aquilo que foi marca, ou porque foi bom demais, ou porque foi muito ruim, podem atrapalhar a nossa experiência de hoje. Por exemplo, se você viveu um emprego maravilhoso no passado, você era muito bem remunerado, você galgou vários postos, você foi promovido, teve uma experiência super positiva do passado em relação àquele emprego. De repente você perdeu o emprego. Você ficar preso ao tempo bom que foi, te atrapalha do mesmo jeito que ficar preso ao tempo ruim. Não é a mesma coisa que aquele que viveu uma experiência extremamente negativa do passado. Trabalhei num lugar muito sofrido, fui muito desvalorizado, fui muito maltratado, não tive reconhecimento. São duas marcas que vão ficar para a vida. Aí esse que trabalhava num lugar muito ruim conseguiu um emprego ótimo. Mas toda vez que ele está lá, naquela experiência positiva, ele corre o risco de ficar remoendo o que não foi bom lá naquele tempo. Tá vendo? Um foi marcado de forma positiva e o outro foi marcado de forma negativa. Os dois sofrem os males do passado, um porque foi muito bom e outro porque foi muito ruim. Porque quando eles se prendem àquilo que já foi, que já aconteceu, que foi bom, ele esquece de descobrir o que pode ser bom hoje. Ele esquece de se empenhar naquilo que não é tão bom, mas que pode ser bom hoje. E aquele que se prende ao que foi ruim, corre o risco de não saber saborear o que está sendo bom hoje. Você reconciliar-se com o passado
É você permitir que a vida seja mais intensa hoje. Porque onde é que você coloca a força da sua vida? No que já foi ou no que está sendo? Se você coloca a sua atenção em tudo aquilo que foi bom demais no passado, você corre o risco de virar um museu. Você só lembra o que já fez. Ah, eu já fui isso, eu já fiz aquilo, já, né? Você não está sendo mais. Por quê? Você está conjugando a sua vida no passado. Passado que não passa, amargura. Ou porque você queria viver aquilo de novo e não pode, fica amargurado. O tempo foi tão bom, foi tão especial estar lá, mas já acabou. Foi bom, foi especial, mas já acabou. Foi ruim demais, eu não aguentava aquilo, mas já acabou. Tudo já acabou. O que foi bom e o que foi ruim já acabou. Como é que você vai cessar o poder deste passado? Abrindo os olhos para aquilo que está sendo o presente. E viver bem o presente também consiste em abrir algumas portinhas já para esse futuro, porque você vivendo bem o presente, você está preparando bem o seu futuro. Portanto, minha gente, muitas vezes a infelicidade, ela ocorre na nossa vida porque nós nos prendemos às experiências que já não são nossas, que já não podem ser modificadas. E tudo aquilo que não pode ser modificado, torna-se uma amargura dentro de nós. Então, se você está muito acostumado a ficar remoendo o que já foi, a ficar lembrando demais, nossa, aquilo era bom demais, aquilo era isso, aquilo era... Cuidado, porque você corre o risco de não estar na atenção daquilo que hoje está acontecendo ao seu redor. Sem ter em cada parte, em cada fragmento da vida que hoje está ao teu redor. Breve, leve, certo, se despede este instante, para nunca mais pousar em tuas mãos. Pronto. Nunca mais vai pousar em tuas mãos este momento agora. Ou você vive bem esta hora, este instante, ou daqui a pouco você vai ficar amargurando, porque não viveu direito. É interessante a gente identificar que o tempo todo nós estamos fazendo a experiência da semeadura. Hoje você semeou uma série de coisas em você. E você também foi semeado por outros. A palavra que você escuta, a imagem que você viu, tudo isso encontra repouso em nós. Essa palavra foi boa? Cultiva isso. Permita que essa palavra demore em você. Retome. Nossa, eu achei aquilo tão bonito que eu vou ler de novo. É assim, né? Eu faço isso muito com os livros que eu estou lendo. Tem coisas que me emocionam, que me comovem, e tem outras coisas que me incomodam. Tem uma palavra, uma parábola, que eu gosto muito. É quando Jesus conta a parábola do semeador. Ele diz, naquele dia, o Evangelho diz, né? Jesus saiu de casa, sentou-se à beira-mar. Uma grande multidão ajuntou-se em seu redor. Por isso, ele entrou num barco e sentou-se ali, e enquanto a multidão ficava de pé na praia, ele falou muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas, e como não tinham raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa, produziram fruto. Uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. As palavras, as ideias, elas têm o poder de entrar dentro do nosso coração, e se cultivadas, elas provocam frutos em nós. Mas às vezes a gente nem liga. É como Jesus está dizendo. Às vezes, quando eu não me ocupo daquilo que me incomodou, uma palavra caiu em mim. Nossa, como isso me incomodou. Mas logo em seguida eu não fiz questão de cultivar. É como se eu permitisse que essa palavra ficasse no meio dos espinhos. Ou numa terra rasa. Se a gente cultiva essa palavra, nós estamos dando a ela o favorecimento de um terreno sólido, de um terreno fértil. Eu estou permitindo que essa palavra provoque um efeito em mim. A palavra que nos faz bem precisa ser cultivada.
É igual ouvir uma música. Tem gente que ouve 300 vezes a mesma música. Por quê? Porque aquela música fez bem. Agora, às vezes, Deus nos fala coisas preciosas e a gente escuta de qualquer jeito. Deus nos fala através dos acontecimentos. Existem coisas que parecem num primeiro momento ser só ruim. Para, calma. Espera o acontecimento cair no seu coração. Permita que este acontecimento tenha o poder de ser pedagógico em você. Permita que este acontecimento entranhe no mais profundo do seu ser e gere uma nova atitude. É muito ruim quando a gente percebe que a vida que nós estamos vivendo não está favorecendo a nossa realização. É muito ruim quando você percebe que você não está cultivando o que realmente pode te tornar uma pessoa melhor. Às vezes a gente fica lá, passa 2, 3 meses cultivando ódios, cultivando ressentimentos, quando na verdade nós deveríamos estar preparando o terreno para que o perdão aconteça. Às vezes nós ficamos lá perdendo um tempo precioso da nossa vida, com fofocas, com realidades que não vão nos agregar em absolutamente nada, quando nós deveríamos estar buscando alguma coisa que seja favorável a nós. Tantas vezes Deus nos grita através de uma pregação. A nossa obrigação é escrever aquilo que Deus gritou para nós naquele momento da pregação. E ao longo dos dias, a gente voltar àquilo que Deus nos incomodou. Isso é você jogar a semente numa terra boa, que é onde tem cuidado. É onde tem o cultivo. Então, minha gente, sempre que Deus nos diz alguma coisa de bonito, sempre que Deus nos diz alguma coisa de bravo também, que a gente sabe que vai ter ressonância na nossa vida, cultive. Não seja superficial, não. Hoje o mundo é cada vez mais superficial, viu? A gente não tem nem tempo, muitas vezes, de prestar atenção no que Deus está dizendo, pelo tanto que nós somos fúteis. A gente precisa levar muito a sério o que nos incomoda. Porque Deus nos fala através do que nos incomoda. Se existe uma situação que está te incomodando, preste atenção nela. Não no sentido de ficar se incomodando e reclamando. Não. Preste atenção no que está incomodando, jogue essa palavra no terreno fértil da reflexão e permita que essa reflexão lhe ajude a tomar um novo posicionamento. É assim que a gente muda a vida, gente. Quando a gente dá o terreno favorável para o crescimento daquilo que Deus fala em nós. Então eu pego aquela palavra que me fez bem e eu vou permitir. É como se fosse ruminar, né? O gado, ele mastiga um pouco de grama e ele fica ruminando. O que é ruminar? É extrair, aquele alimento vai e volta, vai e volta. Por isso que o gado está sempre mexendo a boca, ele está ruminando. Ele está extraindo ao máximo os nutrientes do alimento. Isso é o que Jesus estava dizendo quando nós semeamos uma palavra boa. E é por isso que a minha consciência cristã me leva a pensar nessa parábola aqui como uma oportunidade que eu tenho de fazer sempre uma leitura da minha vida. Hoje, Deus está me falando isso. Então eu faço essa leitura. E eu não quero que isso que Deus está me dizendo me prive de ter o meu comportamento transformado. Então, eu vou tomar mais consciência do meu lixo afetivo. Eu não vou permitir que esse lixo afetivo venha adoecer quem está do meu lado. Porque um doente emocional adoece outros. Basta a gente permitir. E é por isso que eu sempre digo que eu não tenho o direito de julgar sobre o outro os meus lixos. Não tenho. O outro não merece o meu lixo afetivo. O outro não merece aquilo que é de pior em mim. Todos nós temos o nosso lixo afetivo. Eu tenho o meu lixo, você tem o seu lixo. Agora, se eu abro a tampa desse lixo, minha amiga, eu provoco um estrago muito grande onde eu estou. O que é o nosso lixo afetivo? Tudo aquilo que fizeram com a gente de errado ao longo da nossa vida são os nossos traumas, são as nossas rejeições, são as nossas carências.
Tudo isso vai ficando alojado dentro de nós e que se a gente não administra com responsabilidade cristã, isso se torna tóxico para nós e para quem se aproxima de nós. Por isso que nós não podemos admitir um cristianismo sem reflexão, sem crítica, sem autocrítica. O cristão que não se critica, que não passa no crivo diário do Evangelho, hoje eu fui cristão no meu jeito de ser, hoje eu fui cristão no meu jeito de pensar, fui cristão na maneira como eu tratei aquela pessoa. Deus me visita através das pessoas. De repente uma pessoa me fala uma coisa, aquilo tem tanta ressonância na minha vida que eu resolvi escrever. Eu resolvi guardar. E aquela palavra produziu um aprendizado que modificou a minha vida. Então de repente alguém me escreveu alguma coisa lá no Twitter, uma frasezinha que me diz, aquela frase me toca, eu tomo posse daquilo e vou nutrindo, vou jogando adubo naquela palavra e ela vai florescendo dentro de mim um novo jeito de ser. É assim que a gente é transformado. E é por isso que esse evangelho da semeadura, a parábola do semeador, tem muito a ver, mas está intimamente ligada à qualidade da nossa vida. Porque eu posso ter uma vida melhor à medida em que eu reflito mais a vida que eu vivo. Uma vida é mais qualificada à medida em que nós refletimos o que vivemos. Como é que eu vou viver a dinâmica dessa palavra que me semeia para me fazer bem, se eu não tiver disposição de cultivá-la? Essa semente vai ficar caída num terreno infértil. Com a vida que a gente leva, com essa correria que a gente leva, nós não temos tempo muitas vezes de ler um livro. A gente não abre na nossa vida o espaço para uma leitura que a gente sabe que vai nos edificar. Como é que nós estamos buscando o que realmente, como é que nós estamos cuidando do que realmente pode semear a nossa vida de coisas boas? Como é que nós estamos articulando as realidades que poderão favorecer o nosso crescimento? A gente estava conversando isso ontem com algumas amigas que estão vivendo também um processo de busca espiritual e a gente falava de como é difícil a gente solicitar, até no encontro religioso, a quietude das pessoas. Dá um intervalo de uma palestra, todo mundo corre com o celular. Lembro, na própria peregrinação, eu falei isso muito com o pessoal que foi comigo para a Polônia. Foi cuidado para o celular não tirar a nossa alegria. Alegria não, desculpe, eu falei o termo errado. A nossa profundidade. Cuidado para o celular não nos impedir de realmente ver os lugares santos. Mas nós precisamos permitir que a Terra Santa peregrine em nós. Isso é, ela nunca mais vai terminar dentro de nós. Ela nunca mais vai terminar, ela nunca vai ser esgotada os efeitos dela em nós. É a oportunidade que eu tenho de puxar esse cordãozinho, sabe? De tudo aquilo que na minha vida precisa ser semeado. Porque é impressionante, minha gente, como o nosso jeito de viver não tem permitido a gente demorar nas realidades que realmente podem nos edificar. Então, eu escuto um conselho, uma pessoa que me ama chega, me diz uma palavra, eu não dou nem tempo daquela palavra no meu coração, eu já estou abrindo meu Facebook para ver quem mandou mensagem para mim, ou eu estou abrindo o meu WhatsApp para ver quem acabou de falar. Aí eu estou lá dentro do Santo Sepulcro, só tenho 30 segundos para ficar lá dentro. Eu vou desperdiçar tirando uma foto. Não posso fazer isso. Eu tenho 30 segundos para estar no lugar onde a tradição diz que Cristo ressuscitou. Isso não merece registro fotográfico, isso merece registro espiritual. A gente precisa começar a mudar o conceito de importante para nós. Nós falamos demais, nós escrevemos demais, e a gente rumina de menos. Nós somos muito rápidos em escrever, somos muito rápidos em dizer, estamos tão devagar para ouvir. Nós precisamos mudar muita coisa dentro de nós. Nós precisamos ter coragem
de fechar portas que estão nos superficializando, que estão nos deixando fúteis, que estão nos deixando chatos, desagradáveis. Para nós mesmos. Vamos fazer esse compromisso com Deus. Vamos aprender alguma coisa. Vamos fazer um curso esse ano. Vamos nos comprometer a superar um pouco a nossa mediocridade. Vamos ousar romper todas as estruturas que estão nos escravizando, que estão nos mantendo na mesmice. Ouse investigar dentro de você quais são as realidades que precisam ser cultivadas da mesma maneira como o semeador cultiva, colocando num terreno fértil a semente que precisa nascer. Olhe para você, descubra o que em você hoje precisa ser cultivado de verdade, para que você possa ter a satisfação de saber que você está no caminho certo. Que a vida pode até ser difícil, minha gente, mas se a gente tem a sensação de que está no caminho certo, o que está sendo difícil, o que está sendo penoso hoje, é interpretado de outro jeito.